Olá, queridos alunos, tudo bem? Espero que sim. E agora, nessa terceira semana, vamos ver aí sobre integração de front-end e back-end, tá? É uma coisa mais simples do que vocês imaginam, só que a maioria dos problemas quando a gente fala sobre integração de front-end e back-end é por uma falta de conversa, tá? Uma falta de reunião entre equipes, uma decisão de biblioteca, de frameworks, né? Qual linguagem utilizar. E essas reuniões elas devem acontecer constantemente, certo? Para que a gente veja uma boa resolução. Então, por exemplo, a gente começou a fazer os nossos projetos em React e TypeScript, certo? Dessa forma, é mais interessante, mais fácil eu utilizar o JSON Serve como um banco de dados. Lógico que existe vários outros, isso vai depender de sistema para sistema, tá? Isso não significa que você só pode utilizar ele. Mas eu vou mostrar aqui para vocês duas formas, tá? Primeiro, usando o JSON Server dentro do React TypeScript, já que já estamos trabalhando com ele, certo? E depois vamos utilizar o do PHP, que ele faz uma integração com o SGBD PHP-MyAdmin, né, que é o MySQL. E vocês vão verificar que essa linguagem, utilizando o PHP, talvez seja até mais fácil, né, do que qualquer outra utilização de banco de dados. Mas isso vai dar preferência de cada um, vai depender de cada projeto, né? Existem vários tipos de banco de dados para coisas específicas, tá? Então, nessa oficina, né, como eu já havia falado, vamos utilizar o React TypeScript mais JSON Server, beleza? Isso é o barulho de uma chuva que está caindo aqui, mas vamos seguir, né? Então, pessoal, hoje a oficina ela é mais prática, tá? A gente vai entender como o front-end, que é a parte visual feita com React, conversa com o back-end, né? Que é onde ficam os dados e as regras do negócio. Quando você abre um site, mostra uma lista, um produto, um perfil, tudo aquilo que você vê em algum lugar, tá? É o API, tá? E hoje vamos simular isso do zero. O React vai pedir dados, a API vai responder e a gente vai mostrar na tela. Isso vocês vão entender na prática com front-end e back-end quando a gente trabalhar juntos, tá? Então, resumidamente, a gente leva ali o front-end como a estrutura do nosso sistema web, o funcionamento dele, certo? A gente vai nós vamos inserir a forma na qual a gente quer dentro do front-end e juntamente esse ligamento front-end a gente vai conectar o nosso back-end. É interessante que eles estejam conectados juntos, tá? Que eles estejam no mesmo servidor, ok? Ou que de alguma forma vocês tenham essa comunicação entre os dois, certo? Para que ela seja mais facilitada. Vocês vão observar como a gente está utilizando os dois aqui no meu computador, a gente não vai ter problema nessa construção, beleza? Galera, vai ter alguns códigos aqui, eu sei que estou falando um pouco no início aqui, que a construção dele, né, é um pouco complicada. Então, dessa forma, eu vou deixar aqui na plataforma, ou quem estiver assistindo aqui pelo YouTube, o link do Drive com os links comentados, tá? Perdão, os códigos comentados explicando o que cada coisa faz aqui. Então, o que eu for digitar vai ser meio por alto, só para que vocês compreendam o que é, e eu vou comentando ali o mais necessário, tá? Acredito que a maioria de vocês já conheça a maioria desses códigos, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar o nosso ambiente React, né, junto com o TypeScript, né? Subir depois um API falso com o JSON Server e fazer o React buscar e enviar dados através do GET e do PUSH. Então, a gente ao decorrer eu vou estar explicando para vocês como é que vai funcionar esse GET e PUSH, né? Que seria ali para enviar e receber dados. Então, primeiro pré-requisito, né? A gente começar, a gente precisa garantir que o ambiente está pronto. Vocês vão precisar do Node.js, que foi informado, né? Ensinado como que eu faço toda a instalação no primeiro dia de oficina, certo? Porque ele utiliza o NPM, a gente vai utilizar várias vezes esse NPM aqui, certo? E também o VS Code instalado no computador de vocês, tá bom? Então, agora vamos criar o nosso projeto base. O Vite é uma ferramenta que cria projetos de React de forma rápida, né, leve e moderna, e ele vai, através do TypeScript, configurar um servidor local para utilizar tudo automaticamente, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui o meu CMD. No CMD, eu vou dar um CD Desktop, que é para selecionar minha área de trabalho, mas vocês podem escolher outro lugar para inserir esse arquivo de vocês. Vou colocar mkdir ftt
integração, que será a pasta do meu documento, certo? Dentro dele vamos criar aí o nosso React com TypeScript, tá? Então a gente pode colocar npm, tá? Create vite@latest. Dessa forma, depois eu vou ter que informar qual é o nome da pasta e depois eu vou ter que informar que tipo a gente quer fazer aqui, né? Se é Variable, React, enfim. Como eu já mostrei dessa forma nos outros vídeos, eu vou fazer diferente aqui, tá? Então eu vou colocar aqui my_app, que é o nome do meu projeto, ele vai criar outra pasta com esse nome, tá? Vou colocar dois menos e vou colocar aqui, ó, template. O nosso template vai ser React, certo? TS, TypeScript. Enter, ele já vai criar aqui o nosso ambiente, tá? Vou colocar no, yes, e ele já vai fazer a instalação sem mais delonga em questão a isso. Ok? O que é interessante que a gente faça também? Depois que ele terminar de criar o nosso ambiente, tá? A gente vai selecionar a pasta myadm, certo? E vai fazer a instalação do npm, caso o computador de vocês não o tenha, certo? Então, o que eu posso fazer? Eu vou selecionar aqui, no caso nem precisei, né, dessa essa FTT integração, vou só jogar essa pasta aqui dentro então. No caso, como ele já está funcionando, né, ele não vai autorizar, sem problema, vamos manter ela aqui, ok? Mas, como é porque eu fiz direto, certo? Eu coloquei lá vite@latest, myapp, template react.ts, certo? Senão, eu deveria ter colocado ali o CD inserido dentro da FTT integração e aí jogado ele lá. Mas como ele já inicializou, né, não vamos mexer, vamos utilizar essa pasta mesmo. Vou colocar code ponto, verificar se ele vai abrir aqui meu VS Code, certo? Vou só fechar aqui os outros testes que eu estava realizando. Cadê? Remove e remove. Vou fechar tudo. Don't save. Ok. Aqui eu só vou pegar agora, galera, pegar essa pasta e jogar aqui dentro, certo? Pera aí. Myapp, don't save. Não precisa salvar. Tá. Beleza, aqui a gente tem o nosso programa já, né, pronto aqui. Caso vocês não tenham, né, o npm instalado, vocês poderiam vir aqui e colocar, né, npm, na verdade, se não tiver myapp você coloca, né, cd myapp para selecionar ela, no meu caso aqui tem, né, e instale as dependências caso ele não tenha instalado, caso não tenha aparecido aqui os arquivos para vocês, vocês só apertar aqui, ó, npm install, tá? Ele vai fazer a instalação dessas dependências. O meu tá tudo certinho aqui, eu não preciso realizar isso não, certo? Então, com isso, o Vite, né, ele criou toda a estrutura do React para a gente. Vocês vão ver a pasta do src, certo? Aqui dentro tem o app.tsx e o main.tsx, que será os principais que nós iremos mexer, tá? Então, a gente precisa criar uma API simples com JSON, tá? Então, antes de integrar o front como algo real, a gente vai simular o back-end, né? O JSON Server, ele cria uma API completa a partir do simples arquivo.json, né? E ele permite, para treinar a integração, sem precisar programar o servidor de verdade, né? Então, ele vai fazer essa simulação tão tal que a gente vai colocar esse comando aqui, ó, npm "-d", que o "-d" significa que estamos instalando só para desenvolvimento, não para produção, tá? A gente coloca aqui JSON Server, beleza? Então, ele aqui vai criar o nosso JSON Server. No caso aqui, gente, eu esqueci de colocar o i, tá? Então, é npm i "-d", e aí JSON Server, tá? Ele vai fazer a instalação, bonitinho aí, ok?
Enquanto ele vai fazendo essa instalação, vou criar um novo documento, tá? Novo test file. Vou salvar ele dentro da minha pasta aqui também do app. Salvo e vou colocar o nome dele aqui de db.json. db.json. Ele colocou como texto, não é texto não. Ah tá, ele colocou como texto porque ele ainda estava fazendo a instalação do JSON, certo? Então eu vou clicar aqui de novo, new file, db.json. Vai. É J, só J, tá gente? É J. Eu tenho uma mania de ficar colocando A. JSON, JSON. Agora deu certo, beleza? Ok, então instalou a dependência aqui, galera, né? E a gente fez essa pasta do db.json, que seria as informações que a gente irá inserir dentro, como se fossem as informações, como se fosse não, é as informações que vai aparecer de resultado pra gente. Então toda vez que cadastrar alguma coisa, ele vai ser inserido nesse db.json, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma tabela chamada de alunos, tá? E aqui eu vou colocar 2 pontos, tá? Abrir a caixinha aqui, abre colchete, dentro de colchete eu vou chamar um ID, que ele vai ter um ID, certo? 2 pontos, vai começar com o número 1, e depois ele vai puxar um nome, certo? Que nesse sisteminha que eu estou fazendo, é só para cadastrar um nome e ele depois imprimir esse nome para mim, tá? Então é algo bem simples mesmo, só para a gente testar. Então nome, o ponto e os 2 pontos fica depois de aspas, tá? E a gente cria aspas de novo para escrever, porque é um string, né? É mais de um caractere. Então aqui, como tem outra informação, vírgula e traz o próximo. Então a mesma coisa. Aspas, ID, depois de aspas, 2 pontos, traz o segundo valor que é 2, vírgula, o próximo, nome, depois de aspas, 2 pontos, abre aspas por se tornar mais de um caractere, nome, sei lá, Pedro, certo? Fechou a caixinha aqui, depois fechou o colchete e tá bom. Aqui, esses dois resultados aqui já é o suficiente para a gente fazer o teste, só para verificar se está funcionando certinho. Salva esse arquivo aqui, ok? Então, aqui estão nossos dados iniciais, né? Cada registro tem um ID e um nome, ok? E o JServe vai transformar isso em uma rota chamada /alunos, certo? Que aqui seria o nome da nossa tabela, por exemplo, tá? Então, a gente precisa configurar o script do API no packed.json, tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente entra aqui no packed.json, vamos procurar aqui a aba do scripts, e após o preview, a gente coloca uma vírgula, porque o último nunca tem vírgula, né? Então, como ele vai deixar de ser o último, a gente põe uma vírgula, e coloca aqui dentro API, ok? A gente puxa aqui para o lado 2 pontos e vem com JSON Server, né? Então a gente puxa aqui o JSON Server, traço, wet, db.json, eu e minha mania de ficar colocando o A, né? JSON, e ele vai estar na minha porta 3000. Poderia usar outra aqui, mas como é de simulação e eu também vou fazer um outro sistema que utiliza uma outra porta, eu mantenho ela assim, tá? Então, colocou essas informações aqui, salva esse arquivo também, beleza? Então, com isso, podemos iniciar a API com um simples npm run API. Então, aqui no terminal, pode inserir npm run API. Tá? Então, o que acontece, gente? O which, tá? White, né? Chama como preferir. Ele faz a observação do arquivo db.json, beleza? E atualiza automaticamente. Então, ele faz essa verificação pra gente. Então, observe que ele criou um localhost, tá? Então, 2 pontos, porta 3000 /aluno, como havia falado que ia fazer.
Então, para a gente ver se isso aqui deu certo, tá? A gente precisa, no caso, fazer um NPM. Na verdade, já fez NPM com API, né? A gente pode só clicar aqui com Ctrl e segurar em cima para ver se ele está funcionando. Ok, tem que aparecer dessa forma aqui para gente, tá? Então ele está mostrando os dados, ele está no localhost 2.3 mil alunos, tá? Caso não esteja aparecendo para vocês, aí vocês podem ir dar um npm run de novo, certo? Mas aqui tá legalzinho, tá tranquilo, tá? Então, depois que a gente realizou tudo isso, tá? Vocês podem ver, né, essas informações aqui. Então, se chegou aqui, tudo certo, agora a gente precisa, né, criar um ambiente, né, para verificar ele, vendo ele funcionar, né? Então, ela está respondendo no formato JSON, que é o que o React vai usar para exibir os dados na tela, tá? Então, a gente precisa agora conectar o React, o API, né? Então, através do get e do push, a gente irá fazer isso, né? Então, vem a parte mais importante, que é fazer o React conversar com a API. Então, para isso, vamos criar uma tela que busca os alunos e adiciona novos nomes. Então, o que a gente precisa fazer aqui? Dentro do SRC, a gente tem aqui o app.tsx e tudo que está aqui, galera, não nos importa, tá? Isso aqui não tem mais importância para a gente. Então, o que a gente vai fazer? A gente apaga tudo que está aqui dentro, certo? E a gente tem que criar também aí a tela que busca esses alunos, né? E adiciona eles novamente. Então, eu vou jogar um código aqui. Para eu não ter que digitar cada coisa, eu só vou copiar ele. Então, ele pronto aqui. Vou copiar, vou jogar. Vou deixar esse código mais comentado, tá? Que tá superficialmente, só para depois vocês verificar, tá? Então, aqui no início aqui a gente cria, né, um tipo de TypeScript que define como que é o dado do aluno, né? Então a gente traz através do type, né, o ID, que é o quê? Um number, que vai puxar um número, confere, e name, como havia falado, né, que está lá dentro de aspas, lá, é um string, por ser vários caracteres. Então aqui a gente traz essa informação, né? Aqui embaixo, no componente principal de aplicação, a gente tem o export default function app, tá? Que ele traz esse app aqui, né? Que é o nosso sistema, né? E aqui no const aluno, set alunos igual use start aluno, né? É o estado para guardar a lista de alunos. Então, com esses 7 alunos aqui, galera, esse use state, na verdade, cadê? Use state alunos, ele guarda essa listagem, beleza? Então ele vai fazer ele vai guardar essa informação de alunos. Então, estado para o nome digitado, né? Então, estado para o nome digitado, a gente coloca const name, set name, e ele vai fazer esse use state, né? Que eu acabei de explicar, que ele guarda na lista, ok? Aqui embaixo o URL da API, né, que é o link onde ele irá conectar. Então a gente colocou lá que seria na localhost, né, na porta 3000, no /alunos, que é o que a gente está utilizando. Tá certinho, certo? E aqui a gente faz o get para buscar os alunos. Então eu havia falado para vocês que ia explicar depois, né? Então o get, ele vai fazer a busca e o post, ele insere essas buscas. Então a gente coloca aqui, né, o fetch, que ele identifica a API, certo? E aí a gente conecta, né, através do JSON aqui para buscar essas informações do aluno no set alunos data. Vamos lá, função que adiciona novos alunos, post, né? Então a gente retorna aqui um wait, né? Através do method post, também utilizado na API, onde ele faz essa aplicação do JSON, tá? E aqui ele puxa aqui também através do nome
né, da string. Então, set name, a gente tem um const aqui também para a comunicação aqui do set alunos, né, que ele faz essa busca. No caso aqui ele já está fazendo um push, né, então ele está inserindo essa informação. Então, todo esse comando aqui, galera, ele é um comando para buscar, inserir e comunicação com o JSON, tá? Então é algo assim um pouco mais complexo da gente fazer, tá? Como eu havia falado para vocês, eu vou dar o código aqui mais comentado para vocês verificarem depois, entender como que faz essa comunicação. Mas normalmente, gente, quando a gente desenvolve um sistema, a gente já tem um sistema e só adapta, né, o código que a gente já tem pronto para os próximos, né? Para que a gente não precise toda vez fazer essa comunicação, certo? Então, enfim, aqui nesse return para frente é a nossa HTML dentro de React, tá? Que é, se a gente for verificar aqui, a gente tem uma div, né? Que está usando o style, que é para configuração do CSS, onde ele está colocando um espaço do lado de dentro de 20 pixels, mudou a fonte para Arial Sans Serif, né? Aqui a gente tem um H1 só para colocar lá a integração barra backend. Criamos outra div dentro dessa mesma div, né? Para o botão, né? Colocou ali um espaço para ele de 16. Dentro do input, eu coloquei aqui separado, mas ela para ficar melhor visualização. Mas vocês podem colocar tudo isso aqui, ó, na mesma linha, tá? Mas para a leitura fica ruim. Então, eu coloquei input, né? Um placeholder para dentro da caixa do texto colocar o nome do aluno, a pessoa saber que tem que colocar. Value name, eu estou falando que o valor que ele deve é para a variável name, certo? Então ele vai procurar e vai fazer essa comunicação, ok? Ele que faz a busca, né? Procura o valor, enfim. E aqui no style a gente também está mexendo aí com a parte visual desse input, né? Então ele está colocando um paging de 8, né? E é isso, né? Aqui a gente tem um botão que continua, né, adiciona um aluno, né, também tem um style, e ele me traz uma lista, que essa lista aqui é o que vai mostrar os resultados, beleza? Então, basicamente, né, a gente primeiro monta o React para mostrar a tela, e assim que a tela carrega, a gente usa o effect, né, a gente utiliza aqui, usa o effect, para rodar automaticamente, né? Ele faz esse fetch, que é uma função do navegador para buscar os dados na URL da página, né? E o fetch, ele retorna uma resposta ao res, certo? Até vou mostrar aqui para vocês aqui. Cadê ele? Aqui, retorna o res, tá? Que essa resposta ainda não é usado no JSON legível, né? Então usamos o res.json nesse caso. Isso transforma a resposta em um objeto de Java, né? No segundo ponto tem, que é esse aqui, a gente pega o resultado, né? Os dados convertidos e guardamos nos alunos. Quando eu digo que o nome é um nome e clico em adicionar, o React faz o push, né? Ou seja, envia os dados para o API e depois disso ele faz um novo get, certo? Ele faz esse novo get aqui, que aqui está o push. Ele faz esse get para buscar a lista atualizando e mostrando o novo nome na tela, né? Assim a gente fecha o ciclo completo, né? Então o front pede in get, né? E o back responde o front mostrando, né? E o front envia o post e o back salva, o front atualiza. Isso é a integração de uma conversa entre o React e o servidor, certo? Então, o que a gente precisa fazer aqui, né? Depois que termina de fazer totalmente esses códigos. Terminou a estrutura, galera, a gente precisa executar o código. Então, em dois terminais diferentes, a gente faz o seguinte. Primeiro terminal, e aí, lógico, que a gente tem que sempre selecionar a nossa pasta, tá? Então, eu vou colocar aqui cd e vou puxar aqui o meu myapp. A gente coloca aqui o npm rum API, tá?
ele vai fazer a inicialização aí certinho, trouxe localhost 3.3 mil /alunos, como deveria ser. Abre um novo CMD aqui também, cd, puxa a nossa pasta aqui, né? E a gente coloca aqui o npm run dev. Ele vai retornar para a gente localhost, que é o R1, perdão, 5173, certo? E o do API, que é o localhost 3000, né? Então a gente tem esses dois. Vou abrir aqui o navegador. Vou colocar aqui o do nosso React, né? Do nosso front. E eu vou puxar aqui também o do nosso API para a gente ver cadastrado, certo? Aqui, galera, eu já fiz alguns testes de cadastro. Inclusive, vou vir aqui na parte do DBJS, eu vou deixar só esses dois. Ok, vou salvar. Vou resetar aqui, né? Só tem os dois aqui. E conforme eu vou cadastrando, ó, vou resetar aqui também, só ver os dois. Conforme eu vou cadastrando, ele vai listando para mim. Então, por exemplo, vou colocar aqui, ó, Renato, Luan, Maria. Então ele faz essa comunicação, né? A gente pode ver que dentro desse JSON ele está retornando esses valores. Então, se a gente for na pasta, ele também está aqui, né? A gente pode observar isso. E ele está fazendo essa comunicação com GET e com PUSH, certo, galera? Então, basicamente, a estrutura que a gente tem que ter para ele funcionar aqui, tá? É o DBJSON, né? O pack é o pact JSON, o tsconfig, né, onde ele faz essa configuração do JSON com Node, certo? O vite.config, cadê ele aqui? Vite.config, onde ele faz essa comunicação do React, certo? E os dois principais que a gente está utilizando aqui, que é o app.tsx, que é o documento que a gente utilizou, mais o main.tsx. Esses dois aqui não estamos utilizando. A única diferença é que se eu deletar eles aqui, vamos ver se ele vai me permitir. Permitiu. A gente não vai ter essa estilização do CSS que tinha aqui, né? Então ele vai ficar algo mais simples, beleza? Então, galera, essa é a única forma da gente realizar isso? Não, tá? E aí é onde a gente entra na parte do nosso do PHP, certo? Só que para a gente fazer isso, a gente precisa do champ, tá? Instalado. A gente precisa também aí do MySQL, que é onde ele faz essa verificação do MySQL, tá? Que é o nosso SGBD, que faz essa comunicação do champ, do PHP com MySQL, tá? Vocês fazem essas duas instalações, lembrando que o MySQL é o MySQL Workbench, tá? É o MySQL Workbench. Fez essas duas instalação, eu vou mostrar aqui para vocês como é que ele funciona. Então, pego o champ, né? Inicio o 2 aqui, o Apache, que ele faz a comunicação do PHP, e o MySQL, que é o do banco de dados, tá? Verifica aqui as portas de uso, vou iniciar essa aqui também. Ele está usando a porta 3306. Para conectar, muito simples também, tá? Igual havia já falado antes, a gente coloca aqui o localhost /cadastro alunos, tá? E aqui, galera, ele está cadastrado. Tudo que a gente faz dentro do phpMyAdmin tem que estar dentro da pasta do champ. Então, por exemplo, este computador, diz colocar o C, champ, htdocs, e ele vai estar aqui, tá bom? Para a gente testar. Então, a pasta que a gente criar, a gente tem que colocar o nome aqui, senão não dá certo. A gente também tem aqui no MySQL o nosso banco de dados já está criado, mas eu vou ensinar vocês a fazerem também, tá? Então, eu vim aqui em escola, continuar, certo? Então, tá ali, ó, escola, table, e tem ali os alunos, as informações, certo? Os resultados aqui que eu tenho. Mas eu não
preciso somente utilizar o MySQL, tá? A gente pode acessar o banco de dados de outra forma também, através do localhost barra php myadmin, tá? Vamos esperar conectar. Ele demora um pouco mesmo, tá? Para fazer essa comunicação. Aí, funcionou. Então, aqui pelo localhost php myadmin, a gente consegue acessar o nosso banco de dados, né? Que a gente também vai criar. Então, aqui dentro de escola, deixa ele carregar as informações. Enquanto ele carrega, vamos já cadastrar alguma coisa para aparecer lá, né? Então, vou colocar aqui, ó, Rafael, e-mail rafael@gmail.com, idade 22, né? Vou aqui em salvar. Ele fala, ó, aluno cadastrado com sucesso. Quando eu voltar aqui, né? E eu resetar aqui, entrar aqui em alunos, ele tem aqui o cadastro, certo? Então, a diferença desse pro JSON é que lá no JSON eu não tô no JSON eu mostro, né, o resultado final, certo? E aqui ele só fica cadastrado no banco de dados. Eu não coloquei ele para imprimir para a gente aqui essa informação, beleza? Então, o que a gente precisa fazer aqui em questão a isso, tá? Para ver isso tudo funcionando, beleza? Primeiramente, como eu já tenho ele realizado, ele feito, certo? Eu vou tirar aqui meu banco de dados, tá? Vou deletar essa conexão, beleza? Ok, então quando eu resetar aqui, essa escola aqui também, a gente vai ter que eliminar esse banco de dados aqui, tá? Só que a gente vai fazer isso lá no MySQL depois, tá? Então vou remover também essa tabela de alunos. A gente pode dar um drop database escola, né? Mas isso aqui vocês não vão precisar fazer porque não tem criado no de vocês, tá? Por enquanto a gente só vai ignorar isso aqui, tá? Então, a gente vai criar todas essas abas. Como eu havia falado para vocês, nossos arquivos ele deve estar dentro do champ, né, da pasta champ, que fica no meu computador, descolocar o C champ htdocs, e aqui eu tenho meu cadastro alunos. Vou tirar ele, tá? Vou colocar aqui na minha área de trabalho, que a gente vai criar um novo. A gente cria uma pasta, porque tudo que funciona aqui dentro do champ, ele tem que estar dentro dessa pasta, tá? Dentro do htdocs, eu vou criar aqui cadastro, tá? Underline alunos, certo? Dentro desse cadastro aluno, galera, a gente pode criar diretamente os arquivos aqui ou no VS Code, tá? Então, por exemplo, a gente vai usar lá um documento de texto chamado index.html, tá? No caso aqui ele está salvando como texto. Deixa eu só colocar aqui novo. Vou colocar aqui, ó, index.html. Aqui é para procurar onde, né? O local do item. Vamos fazer o seguinte. Para identificar belezinha, a gente faz o seguinte. Vamos abrir aqui o VS Code. Vou só fechar aqui o nosso ambiente que a gente criou do outro, né? Fechar aqui. Do JSON. Aumentar aqui a tela. A gente fazer só pegar a nossa pasta que está em htdocs e puxar ela para cá, tá? Aqui dentro de cada aluno vou criar um novo documento que se chamará HTML. Não, na verdade é index.html, tá?
criar um outro aqui também chamado de salvar.php, que é o documento onde a gente vai salvar os itens, né, a parte funcional do nosso back-end. E por último, o style, que é para a gente mexer no CSS, tá? Então, style.css, tá? Esses três arquivos. E aqui, galera, vocês vão observar que é algo mais simples, tá? Eu vou falando para vocês aqui, tá? Vou escrever aqui para vocês, vocês vão acompanhar. Então, primeiro comando, eu vou trazer aqui um doctype, que é informando que esse documento aqui é um HTML, né? Ele já sabe que ele está .html, mas dentro de HTML a gente vai puxar logo a linguagem language, né? E eu vou colocar aqui em PTBR, PT-BR, né? Por se tornar português Brasil. Dentro de HTML, e todo início de HTML ele acaba com /HTML. Dentro disso, head, que é a cabeça do site, certo? Dentro do head, a gente vai inserir aqui um meta-chassis UTF-8, para ele entender que é o tipo de tipografia que a gente está utilizando aqui, certo? Que é o português Brasil utiliza nesse UTF-8. Então, meta... tem que abrir aqui a chave, né? Meta char7, a gente coloca igual, e aqui a gente coloca aqui UTF-8, tá? E para a gente puxar o nosso CSS, que depois a gente irá inserir, né? Na verdade, a gente já criou o style.css, mas a gente tem que puxar ele aqui para ele puxar as configurações daqui. Então, link rel igual aspas, e dentro de aspas a gente coloca o stylist hat com href chamando o arquivo. Então, href, a gente coloca ponto barra e clica aqui em Style CSS para ele puxar essa informação de lá. Aqui na cabeça do site é basicamente isso. Agora vamos para o corpo, né, do nosso site, que é o body. Beleza? E aqui dentro do corpo a gente vai criar uma div. Nessa div eu já vou colocar uma class, tá, chamado container, que é o que a gente vai mexer lá no nosso CSS. O foco dessa aula é fazer a integração dessa oficina, fazer a integração do front com back, tá? Então eu só vou pegar o nosso CSS pronto, só para ficar visualmente mais bonito, tá? Mas posteriormente eu posso estar mostrando alguns comandos. Então, vou ter uma classe lá no meu style chamado container, então por isso que eu já coloquei. Aqui vou trazer um H1, que é um título, ele pode ir até o H6, né? Que eu vou colocar aqui, ó, cadastro de alunos, alunos, tá? Depois desse cadastro de alunos, eu irei chamar uma function, né, onde ele pega o salvar.php que a gente criou no formato do MatchHUD push, né, para fazer puxar essas informações. Então a gente cria aqui um formulário action igual aspas salvar.php, que é o nome do nosso arquivo, tá? MatchHold, e aqui a gente coloca o formato pust, tá? Acabou aqui o comando do formulário, tá? E dentro desse formulário, galera, agora a gente vai colocar os labels, onde vai ficar os nomes, certo? E os inputs, que é as caixinhas para preencher. Então, a gente coloca aqui primeiro label for igual aspas, tá? Fecha e abre label. Aqui, galera, eu vou deixar vazio dessa forma aqui para vocês entenderem o seguinte. A gente não tem uma caixinha lá para nome, né, e-mail e idade, né? Então, eu vou deixar vazio para a gente copiar e colar essas 3 vezes, né, e só preencher. Vou fazer aqui o mesmo para o input. Então, vou colocar aqui um input, tá? Esse input type igual aspas, também vou deixar vazio para a gente preencher depois. Name igual aspas. E por último, id igual aspas. Igual aspas. E por último,
um required. Required. Tá? Fecha aqui o nosso input. Então, eu vou usar esse para nome, copiei, né? Eu vou colar. Agora eu vou precisar um para nome, um para e-mail e um outro para idade. E aqui, galera, é só preencher. Então, label for, o primeiro vai ser nome, né? E aqui a gente coloca nome. Aqui no input type, como é nome, vai ser formato texto. O nome dele vai ser nome também. E o ID, que será comunicado com o banco de dados, tá? Que é daqui a gente vai puxar a informação, será nome também, ok? Aqui em label for, agora o próximo seria e-mail. Então, e-mail, que eu vou escrever e-mail. Tipo, o input type ele tem um tipo só para e-mail também, então vocês podem colocar e-mail que vai funcionar, não precisa pôr teste, tá? O nome, e-mail, e ID, e-mail. E por último, agora a gente tem o da idade, né? Label for idade, vai me printar lá uma idade, certo? E o type aqui, por ser idade, a gente irá inserir number, né? Por ser número. Name, idade, ID, idade. Certo? Se eu salvar isso aqui, ainda está faltando o botão, né? Que é o que irá prosseguir em questão a inserir. Então a gente coloca aqui um botão type. Esse button type será no estilo submit, tá? Aqui a gente fecha e escreve aqui dentro cadastrar. Cadastrar. Vou salvar. Isso abrir aqui meu navegador. Colocar lá local host barra o nome da minha pasta, que é cadastro underline alunos. Tá aqui o nosso... não. O que acontece aqui? Peraí. htdocs ele já está puxando o nosso CSS. Ele deve estar puxando um outro aqui. Deixa eu ver. Tá vazio, não era para ele estar puxando aqui o CSS, não. Deixa eu ver aqui se eu não inserir. É o seguinte, vamos tirar aqui essa parte do style. Que eu acho que ele está puxando o style da outra pasta. Ele está puxando o style dessa pasta aqui, ó. Exemplo 2. Se bem que ela também não tem. Eu vou apagar essa exemplo 2 aqui. Vou tirar desse código aqui o style para ver se ele para de puxar. Beleza. Ele estava puxando o style de outra pasta aqui, beleza? Como a gente colocou ponto barra style CSS, ele buscou ali entre os arquivos o nosso style. O style, galera, é aqui onde vai ficar o nosso CSS. Igual eu avisei para vocês, a gente já vai inserir uma informação que esteja pronta, tá? Então, vou pegar aqui, vou só pegar os comandos que está aqui dentro, que não é o foco da nossa aula, aprender como que a gente mexe no CSS, certo? A gente só vai abrir aqui o nosso style, cola ele aqui, salva, tá? E aqui no HTML também a gente volta aquele comandinho do linkref, tá? Linkrel e do href. Então, beleza. Agora sim, ele vai puxar novamente aí a nossa formatão CSS. Então, aqui é só HTML puro, tá? Então, reiniciei, tá o nosso CSS, né? Que faz toda a diferença. E agora, gente, a gente precisa do banco de dados, tá? Não é um bicho de 7 cabeças também para a gente estar fazendo aqui. Então, é muito simples. A gente abre o nosso MySQL Workbench, certo? Cria um novo aqui. Vou chamar essa condição de escola. Ok. Porta 3306 mesmo, que é a porta que eu estou usando no Champ. Vou dar um OK. Entro nela. E
E aqui, galera, ele já vai me trazer o banco de dados escola criado, porque eu estava usando aquela de exemplo para mostrar para vocês, né? Então a gente só vai dar um drop nela aqui para ela sumir. Drop no. Pronto, sumiu, não existe mais. Então, primeira coisa, a gente cria o banco de dados, que é o create database, e o nome do banco, que é escola, ponto e vírgula, e cria, né? Aí embaixo mostra que deu certo, né? Tá o verdinho. A gente coloca aqui use escola, que é para selecionar esse banco de dados que a gente quer utilizar, porque poderia ter outros, né? Ele está usando escola, e a gente insere esse comando para a criação do nosso banco de dados, que é basicamente create table, né? Criar uma tabela chamada alunos, que vai ter as seguintes informações dentro das colunas. ID, que será número inteiro, autoincremente, então ele vai inserir sozinho, primário key, que ele não pode repetir, é como se fosse um RG, um CPF, tá? Não se repete. Criei uma outra chamado nome, né? Que é onde vai ser cadastrado o nome da pessoa no nosso sistema, né? Não é isso aqui, ó? Nome, e-mail e idade. Então, nome varchar not null, e-mail varchar, né? Sem caracteres, os dois, no máximo, not null. Idade, um int também, por se tornar um número, né? Seu número inteiro. Coloquei aqui 10, not null também. O último não tem vírgula, né? Fecha aqui o parênteses, ponto e vírgula, e executa. Pronto, o banco de dados criado. A gente já pode resetar aqui no switchmas, aqui escola, table, alunos, colunas, e aqui a gente tem ID, nome, e-mail, idade. Pronto, a gente já tem um front, já tem um banco de dados, e agora é só fazer a parte funcional que irá comunicar os dois, tá? Que não é um bicho de 7 cabeças. O que a gente precisa fazer? Dentro do salvar PHP, a gente vai começar a criar o nosso documento em PHP. E aqui, gente, a gente sempre abre um documento PHP dessa seguinte forma, tá? Sinal PHP, interrogação, né? E para fechar a interrogação, setinha para o lado, tá? Dentro disso aqui, a gente vai inserir algumas informações. Quais informações? A primeira, eu vou trazer aqui uma variáveis de servidor usuário sem banco para ele fazer essa conexão, né? Que então aqui eu vou trazer a configuração do banco de dados através das variáveis que a gente usa cifrão, tá? Vou chamar de servidor, certo? A outra vou chamar de usuário. Português mesmo, para ficar fácil a compreensão, tá? Usuário. A próxima, senha. A próxima, banco. Opa, Jesus. Não é isso aqui, não. Senha. Senha, banco. Tá, só essas aqui por enquanto. Aqui a gente faz o seguinte. O servidor, para eu conectar no servidor, ele tem que acessar o meu servidor, que é o local host. Certo? Ponto e vírgula. O meu usuário, que está lá no meu banco de dados, se eu for olhar, né, vou fechar aqui a escola, ele aqui, ó, o usuário é root, certo? Está ali embaixo, ó, root. Então, a gente informa qual é esse usuário, que é o root, tá? Então, aspas, root. Minha senha, não inseri senha para criar meu banco de dados. Poderia, mas não criei, deixa vazio dentro de aspas. E o nosso banco, a gente criou um banco chamado escola, não foi isso? Então, a gente coloca aqui, escola, tá? Beleza. Essa primeira parte está feita. Agora, vamos fazer, tá? A verificação de conexão. Então, criar a conexão. E como é que eu crio essa conexão aqui, tá? Vou criar uma variável com de conexão, que ela é igual a new MySQL, né? Um novo MySQL, aonde ele irá conectar, né? Vai fazer a conexão com o servidor, usuário, senha e banco. Então, nessa ordem. Então, vou trazer aqui servidor, vírgula, usuário,
vírgula, senha, vírgula e último, banco. Então, não tem muito mistério em questão isso aqui. Ele vai fazer essa comunicação, né? Ele vai fazer essa conexão. E para verificar essa conexão, gente, é muito importante a gente colocar aqui a verificação dessa comunicação, tá? Então, verificar a conexão. A gente coloca uma condição de se, né? If com que ele faz essa connect erro, tá? E aqui, depois dessa condição aqui, ele me traz uma mensagem através do die de falha na conexão. E aí, o que eu quero fazer aqui? Vou trazer um ponto, que é como se fosse o ponto e vírgula ali da linguagem C, né? Para separar. Eu trago aqui a conexão, que é o com valor de connect erro. Ponto e vírgula. Ok. Fez essa conexão, fechou o colchete ali. Agora nós vamos, né, criar a parte de receber os dados do formulário. Então, receber dados do formulário. E aqui é muito simples, gente. A gente colocou lá no nosso index que iria fazer através do post, não é isso? Tá aqui. Então, a gente cria aqui essas variáveis dessa seguinte forma. A gente chama o nome, chama o e-mail, e em seguida chama idade. Tá? Todas elas vai receber essa comunicação através do push. E eu vou deixar em maiúsculo mesmo, tá? Push dentro dessas chaves aqui, certo? Esse quadradinho. Como todos vai ter isso, eu só vou copiar e colar em todos aqui, ó. Beleza? E aqui eu chamo os nomes que tá no ID, que são o quê? ID nome, ID e-mail, ID idade. Então a gente vem aqui no salvar e coloca nessa ordem: nome, e-mail, idade, certo? Pronto. Fez isso aqui, a gente já recebe os dados. Beleza? Lembrando que todos têm que ter o ponto e vírgula aqui também. Recebeu esses dados, agora a gente tem que fazer a parte de inserir os dados na tabela, né? Quando ele preencher o input, ele inserir esses dados. E isso é muito importante, galera, porque ele usa os mesmos comandos do MySQL para criação de dados aqui no PHP. Então, o PHP MyAdmin, né? Eles têm essa comunicação que é muito importante, uma coisa muito boa. Então, o comando vocês já conhecem. Então, eu vou criar uma variável SQL que ele vai fazer o seguinte. Olha como é simples. Ele é igual a insert into, vou colocar maiúsculo, insert into, que é da minha tabela alunos, e de que forma ele preenche? Ele vai seguir a ordem de nome, vírgula, e-mail, vírgula, idade, né? E aqui a gente fecha e traz os valores, que é os valores que ele irá preencher. Valores, em maiúsculo. E aqui a gente não vai colocar os valores, tá? O que a gente vai fazer? Vamos chamar as variáveis, porque a gente já falou que o que for inserido no ID, ele recebe para nome, que nome é a mesma coisa do que for receber do ID nome, que a variável e-mail é a mesma coisa que receber do ID e-mail, e do que receber na variável idade, a mesma coisa que ele colocou no ID idade, tá? Então é só chamar essas variáveis. Observe, gente, que quando a gente entende um pouco sobre lógica da programação, tem muita coisa que se repete, né? A gente vê que a lógica é a mesma. Então, o PHP é muito fácil porque ele trabalha junto com a lógica, é algo bem simples mesmo. Então, a gente chama aqui, ó,
os valores que são dentro de colchetes simples, ou colchetes não, perdão, aspas simples, a gente chama as variáveis, tá? Então, a primeira é nome, tá? Depois do aspas simples, chama a próxima, vírgula. A próxima é a variável e-mail, vírgula, abre as aspas. E o último, variável idade. Beleza? Acabou de colocar essas informações, tá? Fechou aqui as aspas, ponto e vírgula. Pronto, já inseriu os dados. Aqui ele já estaria funcionando, tá? Mas a gente tem que fazer a parte onde ele cadastra, ele traz ali a mensagem dizendo que esse aluno foi cadastrado com sucesso. Muito simples. Então a gente cria um se, if, né, no caso, com essa conexão. Se ela der certo, né, ela comunicar com o query, através da variável SQL que a gente criou, e me retornar um true, um verdadeiro, ok? Ele vai imprimir a mensagem aqui pra gente através do echo. Para quem não sabe, o echo é utilizado aí para escrever esse texto, tá? Então, aluno cadastrado com sucesso. Beleza? Vou criar aqui, ainda dentro de aspas, um BR para pular a linha. Tem. E também um href. Um href que vai servir como se fosse um botão pro index.html para ele voltar quando tiver cadastrado, certo? Então a gente coloca aqui voltar barra a para fechar o href, fechou aspas, ponto e vírgula. Ok? E aquele famoso, né? Se for verdadeiro, imprima isso. Se não, o else, né? A gente traz outra mensagem aqui também, que é o que echo dentro de aspas vai me trazer um erro, tá? Onde o ponto é como se fosse ponto e vírgula, né? Ponto SQL ponto br para pular a linha e aqui mais um ponto traz o com erro, né? Então com valor de erro, ponto e vírgula. Acabou isso tudo, né? O que que a gente faz? Traz o com e manda ele fechar, né? Ele fechar essa comunicação. Close. Acabou, gente. Então, observe que, em comparar ao JSON, esse é bem mais simples de ser feito, né? Então, a gente inseriu aqui os usuários, senha, tal, falou que essa comunicação ele vai verificar no MySQL exatamente nessa ordem, né? Depois ele verifica a conexão, tá? Dessa informação para ver se vai dar certo. Depois a gente recebe os dados, né, através do ID que a gente inseriu, nome, e-mail, idade, de acordo com o que está aqui na nossa estrutura. Ok. Depois ele insere esses dados com o mesmo comando que a gente já conhece dentro do MySQL, do banco de dados, né? Que a gente normalmente utiliza aqui no SGBD. Então, ok, vamos resetar isso aqui e vamos inserir aqui as informações, ó. Vou colocar aqui agora o meu nome, Renato, e-mail renato@gmail.com, idade 15, por exemplo. Cadastrar. Aqui ele me retornou um erro aqui na linha 8 do salvar.php, né? A classe MySQL. Vamos olhar aqui a linha 8 rapidamente. Linha 8, MySQL, ele faz com igual new, ele verifica servidor, usuário, senha e banco, ponto e vírgula. Aqui tá certinho.
Deixa eu ver, aqui tem um banco já criado. Escola, né? Tá certo. Ah, tá, beleza. Eu coloquei MySQL, tem o i no final, tá? Então, MySQL, né? Vou salvar aqui. Vamos resetar novamente aqui. Continua. Olha aí, aluno cadastrado com sucesso, certo? Então, se eu vim aqui dentro do meu banco, vou apagar aqui. Vou colocar use escola, para informar que eu quero esse. Vou colocar aqui um select, asterisco, from e alunos, né? Que é o nome da minha tabela. Alunos, ponto e vírgula. Ele me retorna o que eu fiz, ó. Então, renata@gmail.com 15. Já está comunicando, galera, né? Então, essa parte de comunicação já está certa. Então, se eu colocar outro, ó, gabriel@gmail.com, idade 55, salvar. Aluno cadastrado com sucesso, volto. Se eu pesquisar lá novamente no meu Workbench aqui, né? Ele está cadastrado. Lembrando também que vocês podem ver através do localhost phpMyAdmin. phpMyAdmin. Então observe como é bem mais simples, certo? Eu criar, né, esse nosso documento aqui, né? A gente acessa aqui através do phpMyAdmin e essa comunicação ela é bem mais simples. Então olha aqui, ó, Renato Luan, idade 15, Gabriel, tal. Então a gente tem que saber identificar em que momento utilizaremos certo tipo de linguagem, tá? Se a gente vai usar aí um HTML puro, se vai usar um PHP para fazer essa comunicação. O PHP também ele permite ali a comunicação juntamente com o Java, certo? Então é algo bem mais complexo. E vocês observam que aqui a estrutura que a gente utilizou para salvar essas informações, ela é muito mais simples, tá, gente? Então, lá do JSON, qual a diferença, né? A gente fez um JSON Serve, então a diferença é que esse back-end que vocês podem inserir lá, vocês podem trocar, né, por Node, Java, etc. Mas o conceito também é o mesmo, certo? Então vocês já têm essa noção, já sabem como funciona. E aí, vou deixar esses códigos-fonte para vocês utilizarem e testarem, tá? Vejo vocês no próximo encontro e até mais. Tchau, tchau.